Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente do PT em Minas, deputado estadual Cristiano Silveira. Deputado, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Muito bom dia para você também, Rodrigo. Muito bom dia, Thalita. Prazer falar com vocês. Bom dia. Prazer é nosso de ouvi-lo mais uma vez por aqui, deputado. Para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar um pouco sobre o PT em Minas Gerais e as perspectivas para 2022. Aliás, a gente hoje começa a ouvir uma série de presidentes de partidos nos estados para que a gente possa falar justamente sobre essa perspectiva. Ao longo dos próximos dias a gente ainda vai ouvir presidentes de outras legendas aqui no Café com Política. Especificamente no caso do PT, nós temos aí uma candidatura presidencial que já está praticamente posta, que é a candidatura do ex-presidente Lula, uma candidatura que sabemos que hoje é absolutamente competitiva e que divide muito as atenções apenas com o presidente Jair Bolsonaro, basicamente no cenário nacional. A terceira via ainda não conseguiu efetivamente se viabilizar. Aqui no estado nós temos o governador Romeu Zema, o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil, que dividem um pouco as atenções aqui no estado. E o PT, onde entra nessa situação para construir uma candidatura? E é esse o desejo do partido? É esse o desejo. Na verdade, é inclusive uma decisão, né, da última reunião do diretório, que o PT construa as candidaturas majoritárias, tanto para o governo do estado quanto para o Senado. O presidente Lula vem numa crescente, as pesquisas em todo o país, todos os institutos apontam a mesma coisa. Aqui em Minas não é diferente, a gente tem percebido que o Lula, segundo as últimas pesquisas, já venceria Jair Bolsonaro, e isso tem alavancado o partido, tem entusiasmado a militância, tem dado aí para nós uma nova perspectiva. Então o PT quer sim apresentar um nome para disputar o governo de Minas Gerais, para debater o estado, para falar dos problemas de Minas, para poder desmontar algumas narrativas que vêm sendo feitas pelo atual governo do estado, que tem 3 anos que está no governo e só fica falando em herança, que pegou o Minas Gerais quebrado, mas esquece de dizer que nós também, quando governamos Minas, pegamos o estado quebrado sem um cenário tão bom quanto o cenário que ele pegou. E sendo que aqueles que deixaram Minas quebrado para nós, hoje compõem o alto escalão do governo Romeu Zema, né? Então a gente quer também usar o momento da eleição para desmistificar algumas coisas que vêm sendo dito pelo próprio governo e apresentar um projeto novo para Minas Gerais. Na questão do Senado, também nós vamos discutir, apresentar um nome. Hoje o nosso pré-candidato mais bem posicionado é o deputado federal Reginaldo Lopes, né? Algumas pesquisas, inclusive o próprio Datatempo, que nós analisamos, mostra que ele é um candidato competitivo e vai ser um palanque importante para o presidente Lula. Então o PT é um partido que hoje governa cerca de 30 municípios, cidades importantes como Contagem, como Juiz de Fora, como Teófilo Otoni, como Alfenas, várias outras cidades, tem um número expressivo de vereadores. O PT tem a maior bancada de deputados estaduais e dos deputados federais mineiros. E o PT hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos em setembro, de janeiro a setembro, nós tivemos cerca de 3 mil novas filiações ao partido, só nesse período. Então, quer dizer, nós estamos em plena recuperação e acho que o PT poderá se representar um projeto competitivo para Minas Gerais. No âmbito nacional é isso mesmo, né? O Lula vem se destacando como o principal candidato a enfrentar Jair Bolsonaro, com possibilidades reais de vitória, sem dúvida alguma, e eu não vejo ainda espaço para essa chamada terceira via, pelo simples fato, não é a falta de nome, é a falta de voto. A gente percebe que os nomes que eles têm são testados, mas nenhum deles consegue agregar um número expressivo de voto que consolide aí esse sonho dessa terceira via. Agora, Cristiano, na sua opinião, qual o principal desafio do PT hoje, a âmbito geral, estadual, federal, em todos os sentidos aí, para tentar se reerguer e colocar novamente o nome do partido como um nome de fato muito forte e de oposição hoje ao governo federal? Isso não é nem uma pergunta, Thalita, já é uma afirmação. Quando a gente olha o cenário de todos os players, os pré-candidatos a presidente, os partidos políticos no país, o que os institutos apontam é justamente isso. Quem tem chance de vencer Jair Bolsonaro é o ex-presidente Lula. Em segundo turno, Lula vence. Alguns cenários já começam até a falar de uma vantagem do Lula que, se permanecer a tendência, venceria até em primeiro turno, que eu acho difícil,
Brasil não tem cultura de eleger presidente em primeiro turno. O PT tem, como eu disse, quando você analisa também pesquisa de preferência partidária, volta a ter indicadores da época que o Lula tinha uma popularidade de 80%, né, no final do seu primeiro mandato para o segundo. Então, na verdade, o PT já se consolidou como grande alternativa. O que foi se juntando a isso? Se juntou a isso o Lula ser absolvido num monte de processos que inventaram para tentar criminalizá-lo, para tentar criminalizar o PT. Já foram 19 processos arquivados até agora, né? Então, essas vitórias no campo jurídico têm sido importantes. O Brasil que eles entregaram com o chamado Tira o PT que gera emprego, 15 milhões de desempregados, tira o PT que a economia cresce, a economia patinando, PIBinho, tira o PT que a inflação cai, nós estamos falando de inflação alta sem consumo, tira o PT. Então, quer dizer, o Brasil que prometeram para o povo, desde o impeachment contra a Dilma, depois com o governo Temer e agora com a eleição do Bolsonaro, não foi entregue. O que entregaram é um Brasil de miserabilidade, o custo de vida altíssimo, é só olhar a gasolina, olhar o gás de cozinha, o preço da carne, o preço da comida, energia elétrica, esse tanto de gente desempregado e uma pandemia horrorosa que já levou aí cerca de 600 mil vidas. Então, esse é o Brasil que entregaram. E as pessoas vão lembrando do período que o PT governou. Alguma falha pode ter sido cometida, sem dúvida, mas depois do PT, honestamente, não entregaram, não fizeram nada melhor para o Brasil. Deputado, o senhor falou que uma das ideias da campanha do PT aqui em Minas, ao governo do estado, é desmontar algumas narrativas que têm sido colocadas pelo atual governo de Romeu Zema. E existe ainda no eleitorado, de certa maneira, um recall negativo do governo Pimentel. O que vocês pretendem mostrar efetivamente? E seria uma campanha também de defesa do governo Pimentel? Não terá como o PT disputar o governo do estado sem debater o período que nós governamos. E eu acho que esse momento é importante, sabe, Rodrigo? Porque se você tem projeto de poder, você quer vencer a eleição a qualquer custo. Se você tem projeto político, você quer a vitória eleitoral como consequência do debate, como consequência de programa, como consequência de proposta. Nós queremos dizer para as pessoas, o que talvez a gente não teve oportunidade, de que quando assumimos o governo lá atrás, pegamos uma herança de quase 7 bi de déficit orçamentário, que o impacto na folha que nós recebemos, ele foi grande. Olha só na segurança pública, do acordo que havia sido feito no governo anterior, em 3 parcelas de aumento, 2 ficou no governo Pimentel. Lembrando também que com o impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma, Minas Gerais foi cerceada na relação com o governo federal quando o Temer assumiu. Nós tínhamos aí pagamento da dívida com a União, nós tínhamos uma crise, um cenário de crise econômica internacional, que a tonelada do minério de ferro e as commodities como um todo despencaram, foram lá no chão. Então, quer dizer, é um conjunto de fatores que agravou a situação do governo do estado. Mas mesmo assim, nós tivemos programas importantes, ligou 50 mil pontos do Luz para Todos, recuperou a carreira da educação, fez pavimentação, entregou algumas obras de estrutura, inaugurou novas redes SAMU. Teve alguma coisa que foi feita num cenário tão difícil. Agora, a questão é, o governo Zema, que pegou suspensão do pagamento da dívida com a União, de mais de 6 bi, o governo Zema, que pega a melhora da tonelada de ferro no mercado internacional, bate recorde, né? A arrecadação da CEFEM no último período, 1,4 bi. O governo Zema, que pega o aumento da arrecadação do ICMS, essa loucura desse aumento de gasolina, de aumento de gás, de aumento de energia, impactou, lamentavelmente penalizou o pobre, o trabalhador, mas aumentou a receita do Estado. Comparado 2020 com 2021, a estimativa é em torno de 14 bilhões. O governo vende a folha do pagamento do servidor para o Itaú e recebe mais 2,4 bilhões. O governo recebeu um precatório do antigo Benjo já no início do governo. O governo pega agora também o acordo da Vale do Rio Doce, 37 bi. Então, quer dizer, um cenário tão favorável, tão confortável financeiramente, ainda assim não foi suficiente para o governo Zema apresentar uma marca. Qual que é o grande projeto do governo Zema na questão social? Qual que é o grande projeto do governo Zema na segurança? Qual que é o grande projeto na educação? Qual que é o grande projeto na infraestrutura? Eu quero saber quantos metros, não vou falar nem quilômetro, mas quantos metros de pavimentação das estradas mineiras o governo entregou.
com muito custo, Rodrigo, agora, recentemente, colocou a folha de pagamento em dia, o que já poderia ter sido feito lá atrás, que nós já vimos denunciando na Assembleia, porque já sabíamos que tinha disponibilidade financeira. Com muito custo, conseguimos pressionar o governo para pagar férias-prêmio, e eu, inclusive, fui ao Tribunal de Contas do Estado para fazer esse questionamento, porque já sabíamos que tinha dinheiro. Então, quer dizer, o governo não cuidou melhor do servidor já há bom tempo, porque não quis, foi opção e não foi contingência, foi opção. Então, eu acho que a eleição ela servirá para a gente também esclarecer esses fatos. É evidente que o nosso principal objetivo é derrotar o Bolsonaro e o nosso principal objetivo é eleger o presidente Lula. O projeto em Minas Gerais estará alinhado com o projeto nacional. Entretanto, nós não nos furtaremos de fazer o debate da situação do Estado de Minas Gerais hoje, o que foi o nosso governo com seus erros e acertos, mas também, acima de tudo, apontar um projeto para o futuro. Minas Gerais precisa também ser um estado mais tecnológico, voltar a ter uma economia mais robusta, mais industrializada, e, claro, a commodity é importante, mas não pode ser só o único vetor do desenvolvimento econômico do estado, sem falar também de outros problemas no âmbito social, no âmbito ambiental, e, enfim, em todas as áreas. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, você já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas objetivas, aquele ping-pong com a gente aqui, combinado? Ok. Para começar, Lula em Minas, quando? Breve, muito breve. Manifestações do fim de semana contra o presidente Jair Bolsonaro. Esforço para tentar construir a tal terceira via. O PT em Minas e a candidatura própria, qual o nome? Estamos construindo. O PT tem bons quadros, no momento adequado nós vamos definir o melhor para liderar o projeto. Apoio a Alexandre Calil é uma possibilidade? Pouco provável em primeiro turno. Também segundo turno tem que ser discutido, não vou pensar em segundo turno, mas hoje pouco provável nesse primeiro turno. O governador Romeu Zema, a que se deve a aprovação mostrada pelas pesquisas? O Zema, ele criou uma narrativa e as pessoas se contentaram com ela. Passou 3 anos somente reclamando do governo passado. E as pessoas, lamentavelmente, não sei porquê, achou que isso era suficiente em termos de ações de um governo do Estado. Como eu disse, nenhuma grande ação, nem social, nem estrutura, nem nada para Minas Gerais. Mas a campanha vai servir para a gente desmistificar isso. O papel de Minas nas próximas eleições? Fundamental. Minas é a síntese do Brasil. Quem vence em Minas, boa chance de vencer no país. Presidente do PT em Minas, deputado estadual Cristiano Silveira, nosso convidado de hoje aqui no Café com a Política. Deputado, obrigado pela entrevista. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado a você, Rodrigo. Muito obrigado a Thalita. Sempre aqui à disposição. Obrigada a você, deputado. Ótimo dia para o senhor.